Olá, mais uma vez nós estamos aqui entrando na tua casa, entrando para levar uma palavra e de continuidade desta série que nós estamos já entrando no quarto episódio, onde nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. Amém? É muito bom estar com você, é muito bom. E se você não assistiu os outros episódios, na descrição desse vídeo vai estar, então, os links, para que você possa estar assistindo, A intenção desses vídeos é te levar uma palavra de uma maneira simples, um vocabulário fácil, Assim como o Evangelho de Cristo, ele é simples, E é com muito amor no coração que eu faço isso, porque eu sinto esta necessidade de nós entendermos, sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Como já falamos em outros momentos, nos episódios anteriores, o fruto do Espírito é um só, com vários momentos, várias características. São as características que Deus nos coloca em nós, para que nós possamos transmitir, como filhos de Deus. Amém? Nós já explicamos sobre o fruto do Espírito, nós já falamos sobre duas características do fruto do Espírito, que é o amor e a alegria. E nesse quarto episódio, nós estaremos falando sobre a paz. Amém? A paz do Espírito. O nosso texto base, ele fica então em Gálatas, Vamos acessar aqui, ele fica aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aqui está numa tradução mais tradicional, mas é essa que nós estamos usando, então, para nós lermos o texto base, a qual se estabelece toda esta série, de estudos que vai falar sobre o fruto do Espírito. Amém? É muito bom ter vocês aqui, e também de antemão já peço aí para você, que curta o nosso canal aqui da Comunidade Apostólica Aliança de Esteio, Você pode dar um joinha, isso vai ajudar que essa palavra chegue a muito mais pessoas, Tenho visto que esses vídeos estão atingindo muitos e muitas visualizações, e isso é bênção. Ninguém quer ficar famoso, mas quer que a palavra do Senhor ela chegue dessa forma, simples e eficaz. Amém? Vamos para então o nosso episódio de hoje sobre a paz. E eu coloquei um título aqui sobre a paz do Espírito. Afinal de contas, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. O fruto é um fruto, com vários gomos. Quem assistiu o primeiro episódio sabe do que eu estou falando, Então, a paz, é a paz do Espírito. É uma das características do fruto do Espírito. O texto base, então, vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sobre a paz, o que nós podemos falar? Nós vivemos um mundo, amados, muito difícil. É verdade, todos nós dizemos isso. Nós vivemos este mundo onde a paz, ela é algo muito raro. Ou, podemos dizer, a paz, ela é mascarada com um tipo, talvez, de felicidade. Hoje nós vivemos um tempo de muitas guerras, de muitas ansiedades. As pressões emocionais são muito grandes. As nossas preocupações diárias fazem do nosso coração humano um campo de batalha. Porque todas essas questões que eu estou falando aqui, elas vivem diariamente, dentro das nossas vidas. E assim podemos dizer, tirando a nossa paz. Mas qual é a paz que ela tira e qual é a paz que nós temos que ter?
É isso que nós vamos ver. Mas porque o texto aqui de Gálatas, ele nos revela que a paz verdadeira, ela não é aquela paz que vem de um resultado das circunstâncias externas que nos cercam, mas sim de uma presença interna, assim como nós já falamos, da alegria. E essa presença interna é a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Nós podemos citar então aqui o texto de João 14, 27. Vamos ver aqui se eu consigo chamar aqui o texto. Aleluia. João. Vamos lá para o Novo Testamento. João. Livro de João. Vamos lá, o computadorzinho está meio demorado. João 14, 27. Aleluia. É aqui. Achei o texto, vamos colocar ele aqui para nós. Então aqui ele está dizendo para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo vos dá. E ele vai dizer: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele está dizendo: não se atemorize com as circunstâncias. Amém? Esta, queridos, é a paz a qual nós vamos falar hoje. A paz do Espírito é aquela que Deus dá para nós. E ela não é a mesma do mundo. Esse texto ele está dizendo o seguinte: não são as circunstâncias que vão trazer a nossa paz interior. Mesmo no meio da tempestade, a paz ela vai reinar. Antes de falar de paz interior ou paz com as outras pessoas, precisamos nós hoje entendermos a paz com Deus. Nós precisamos entender, porque é muito difícil. Porque quando Jesus ele diz: olha, eu não vos dou a paz que o mundo dá, mas eu te dou uma outra paz, a paz verdadeira, A paz que eu te dou não é a mesma que o mundo dá. Porque o mundo nos dá uma falsa paz. Porque, como eu falei antes, as circunstâncias nos trazem uma guerra no dia a dia. E é muito difícil. A maior parte dos gabinetes que a gente atende, como pastor, nosso gabinete pastoral, muitas vezes, olha, pastor, eu não tenho mais paz na minha vida. E aí tu vai olhar, ele não tem paz por causa das circunstâncias. E muitas vezes, amados, as circunstâncias, quando às vezes elas são difíceis, são trabalhosas para nós passarmos a situação, uma situação financeira, um problema de relacionamento e inúmeros outros, um problema de falta de emprego, uma perda familiar, são tantas coisas que nos tiram a paz do mundo. E quando nós estamos em Deus, muitas vezes, e a maioria das vezes, nós entendemos que é um momento de propósito, é um momento de nós aprendermos, é um momento de sermos desafiados e, como eu sempre falo, afiados em Deus. Amém? Romanos, capítulo 5, versículo 1 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender que a paz que Paulo está falando aqui é a paz que nós temos em Deus, na esperança da salvação, de uma vida eterna e de algo muito melhor do que hoje que nós vivemos. Então é essa paz que sem Cristo o homem vive em guerras, mas com Cristo o homem vive em guerra, mas com Deus.
É essa a grande diferença. A guerra espiritual provocada pelo pecado, Deus vai à frente para nos ajudar, para que nós sigamos em frente e vencendo. O sacrifício de Jesus na cruz, ele já nos deu vitória sobre o pecado, já nos deu vitória, né, sobre agora uma salvação certa que nós temos. Mas para isso nós temos que obedecer, entender a palavra, estar em Deus, estar conectado com Deus a todos os momentos. A paz que Deus nos dá é uma paz que começa quando o Espírito Santo começa a tomar conta do nosso coração. Na verdade, é o Espírito Santo que trabalha nessa reconciliação com Deus, de nós estarmos conectados com Deus. Quando nós cremos que o Espírito Santo, ele nos advoga, ele está junto conosco, ele nos direciona. Quando nós nos entregamos totalmente a Deus, a gente começa a entender o propósito de Deus em todas as situações. E então, as situações da vida, elas passam a ter momentos de paz, mesmo diante de uma guerra, de uma tribulação. Porque agora não é mais eu que batalho sozinho, mas é sim Deus que está junto conosco. A paz de espírito, essa paz que Deus nos dá, é algo que traz uma estabilidade interior. O termo grego aqui para paz, nesse texto de Gálatas, é um termo grego que significa, eu não vou arriscar falar aqui, mas significa tranquilidade da alma, segurança interior, estado de descanso, mesmo no meio da tempestade. Olha só, Jesus dormia no barco enquanto a tempestade rugia. Está lá em Marcos 4:38. Ele não ignorava o perigo, mas sabia em quem descansava. É esse que é a diferença da paz, do fruto do Espírito. Nós não ignoramos as circunstâncias, nós não ignoramos as situações que estão acontecendo no nosso meio, em volta de nós, na nossa família, na nossa vida financeira. Nós não ignoramos, nós batalhamos, nós enfrentamos, mas nós sabemos que se nós estamos em Deus, nós podemos ter descanso, porque Ele está batalhando junto conosco. Amém? Isaías 26:3 vai dizer: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti. Amém? É esta paz. Quando o Espírito Santo governa o teu coração, o medo perde a autoridade. O caos, ele pode estar totalmente ao nosso redor, mas dentro de nós há uma ordem, há uma confiança e há um descanso, porque nós estamos em Deus. Então há uma estabilidade interior nossa. Amém? A paz do Espírito, ela é o fruto de uma rendição. Amém? Muitos perdem a paz porque querem controlar tudo. Amém? Amados, nós queremos ser o dono da situação. É natural do homem que nós queremos ser o dono das tomadas de decisões, porque nós sabemos todas as coisas, porque nós entendemos tudo. E a falta de confiança em quem nós temos crido, que é o nosso Deus, muitas vezes ela fica lá para trás. Toda situação que aparece na nossa frente, nós já queremos enfrentar de cara, fazendo de qualquer jeito, né? Até porque em nossas vidas há um tempo de muita ansiedade. Amém? Mas para te explicar isso, que a paz de espírito, a paz do fruto do Espírito é o fruto de uma rendição, eu quero ler um texto com vocês. Vamos ver aqui se a gente consegue achar aqui. Hoje eu estou tendo uma dificuldade aqui na Bíblia, né?
Agora eu acho que aqui eu achei. Vamos lá, vamos tentar ver aqui. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Pai, por poder estar nesse tempo, né, fazendo esse trabalho para Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Vamos aqui em Filipenses 4. E aqui, versículos 6 e 7. Está aqui. Amém, amados? Amados, por que a paz do Espírito também é fruto de uma rendição? Porque a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. E vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Amados, a paz não é ausência de responsabilidade, mas a paz é confiança na soberania de Deus nas nossas vidas. Amém? É descansar sabendo que Ele é bom, mesmo quando nós não estamos entendendo os caminhos do Senhor na nossa vida. Amém? Vamos fazer uma pequena revisão dessa palavra de hoje? Amém? Para que nós possamos entender. Nós falamos, então, hoje estamos falando sobre a paz, né? Que é a terceira característica do fruto do Espírito. E hoje nós estamos na quarto episódio da série sobre o fruto do Espírito. Nós falamos que a paz do Espírito ela é reconciliação com Deus, né? Porque Romanos 5:1 quer dizer, ele vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz do Espírito é uma reconciliação com Deus. Também nós vimos que a paz do Espírito é uma estabilidade interior, né? Porque a paz não depende de ausência de problemas, mas ela depende de uma dependência da presença de Deus nas nossas vidas. Ela não ignora o perigo, mas a gente sabe que nós temos descanso em Deus. Amém? Quando o Espírito governa o coração, o medo perde a autoridade. É isso que nós falamos. E agora nós acabamos de falar sobre a paz do Espírito. É o fruto de uma rendição. Por quê? Porque a nossa ansiedade, né? Tudo aquilo que nós queremos controlar, nós largamos em Deus. Amados, eu não estou dizendo aqui que nós temos que deixar as nossas responsabilidades. Não, nós devemos ser pessoas responsáveis, que buscam sermos pessoas assertivas, sermos pessoas resolutivas em todas as situações da nossa vida. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter essa responsabilidade, mas eu estou dizendo, né, que a paz ela não é a ausência dessa responsabilidade, mas ela é uma confiança na soberania de Deus sobre a minha vida e a tua vida. No momento em que tu sabe que Deus é soberano sobre a tua vida, nós vamos descansar sabendo que Ele é bom, mesmo que nós não entendemos às vezes os caminhos que percorremos, mas nós sabemos que se nós estamos dele, a guerra é nós e dele junto. Amém? Mais um ponto para nós chegarmos à conclusão de hoje é falar que a paz do Espírito também é na nossa vida testemunho do reino de Deus. E por que testemunho do reino de Deus? Amados, quando nós cultivamos o fruto do Espírito, nós vamos ter todas essas características, e se nós não temos todas, nós vamos estar nos entregando a Deus, para que então esse fruto do Espírito, ele se complete nas nossas vidas. No momento que nós conquistamos
plenitude do fruto, e nós temos agora essa paz de espírito, que é a paz do fruto do Espírito sobre a nossa vida. Nós começamos a testemunhar o reino de Deus através da nossa vida. Sabe por quê, amados? Porque o mundo não vai te entender. Não vai entender como alguém pode ter paz quando muitas vezes o mundo todo parece estar desabando. Mas é porque é aí, neste momento, que o Espírito Santo se manifesta. Amém? Cristãos, crentes, irmãos que vivem essa paz, elas se tornam faróis no meio de uma tempestade. Amados, é muito normal e é muito comum, às vezes nós estarmos passando por muitas lutas, mas a gente já testemunhou muito de Deus, e outras pessoas que estão passando por lutas muito maiores, e às vezes nós também estamos passando uma mesma situação. As pessoas chegarem a nós porque sabem que nós temos essa paz que eles não têm. E aí eles querem um abraço, eles querem uma compreensão, eles querem ser ouvidos, eles querem uma palavra, porque sabem que de nós, aquele que tem o fruto do Espírito, aquele que tem a paz do Espírito, vai entregar uma paz que o mundo não entende. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 9, vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É o testemunho que nós temos como filhos de Deus. Nós tendo a paz que excede todo entendimento, nós somos testemunhas do reino de Deus. Quem carrega a paz do Espírito, essa pessoa que carrega a paz do Espírito, do fruto do Espírito, ela não somente carrega e sente essa paz, mas ela espalha a paz, ela multiplica essa paz, porque ela contagia. As pessoas querem saber de onde vem essa paz, e é por isso que você é testemunho, é por isso que você é testemunho do reino de Deus, quando você tem o fruto do Espírito. Amém? Portanto, amados, concluindo esse nosso episódio, a paz do Espírito é o fim de uma guerra, porque agora nós temos Deus. Na verdade, é o fim de uma guerra onde nós batalhamos sozinhos, porque agora nós temos Deus. A paz do Espírito é o descanso interior, mesmo no meio de uma tempestade. O fruto é o fruto da entrega e da confiança. A paz, ela é o fruto de uma entrega e de uma confiança. E esta paz é um testemunho vivo do reino de Deus. Amém? É o fim de uma guerra sozinho. É um descanso interior. É uma entrega e uma confiança, mas ao mesmo tempo é um testemunho do reino. A paz, ela não é algo que nós buscamos fora. A paz não é algo que nós buscamos nos momentos e nas circunstâncias da vida. A paz é alguém que vive dentro de nós, que é o Espírito Santo. Quem anda no Espírito Santo, quem anda no Espírito, quem anda no fruto do Espírito, este anda nesta paz. Amém? Faça isso essa semana, amados. Eu quero te dar alguns conselhos para esta semana. Leia e medite Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Esta é uma das coisas que eu quero que você faça. Segundo, ore muito para que o Espírito Santo governe as suas emoções, seus pensamentos e as suas decisões. Uma outra coisa que eu quero te convidar: pratique a paz, pratique o perdão. Procure ver se você precisa se reconciliar com alguém.
Evite discussões inúteis e leve serenidade em todos os ambientes que você entrar. Colossenses 3,15 vai dizer assim: a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações. Amém. Querido e amado Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, Senhor, que nós temos dispensado a Ti, Senhor, para que a Tua palavra ela seja pregada. Pai, nós queremos, Pai, viver esta paz que o mundo não entende, Pai. Pai, eu oro para que os nossos irmãos que estão escutando, Pai, eles também possam encontrar esta paz interior, que eles possam largar em Ti, Senhor, toda a sua ansiedade, as suas preocupações, e que o Senhor comece a governar, Senhor, as nossas emoções, as nossas decisões, por onde nós andarmos, Pai. Pai, toma conta da nossa vida, que nós possamos entender, Pai, esta paz que o mundo não entende, porque sabemos que se nós estamos em Ti, essa paz, que é uma pessoa, que é a morada do Espírito Santo em nós, esta paz, ela vai ser plena nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio sobre o fruto do Espírito. Até mais.